Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Na aula de hoje de produção textual, a gente vai falar um pouco sobre dois pontos principais. A gente vai falar sobre como enriquecer o texto utilizando corretamente o tempo verbal e também a gente vai falar sobre o uso correto da pontuação, em especial a vírgula e o ponto e vírgula. Tá? Peço que cheguem até a página 69 do livro de português para a gente entrar nesse assunto do livro de gramática, tá, gente? Uh, Enriqueça seu texto com gramática, a escolha do tempo e do modo verbal. Então, gente, aqui a gente está falando especialmente sobre a importância de falar da maneira correta na hora de fazer um discurso, de fazer um texto, de preparar uma redação, uma narrativa. A gente precisa ter esse cuidado ao lidar com o uso correto da gramática, tá, gente? A gente tem o modo a norma culta, né, do português, justamente para que a gente não cometa tantos erros na hora de escrever. Tia, mas o importante não é a comunicação? Sim, gente, de fato, o importante é a comunicação. Porém, a gente precisa, no texto escrito, né, ao fazer os nossos textos, a gente precisa se atentar a quem vai estar lendo e a chamar a atenção do nosso público, ok? Então, se eu começo a escrever um texto cometendo muitos erros gramaticais, erros de pontuação, erros de acentuação, o leitor ele vai perder facilmente o interesse por aquele material. E a gente não quer. Quando a gente faz um texto, a gente quer que ele seja lido, ele quer que o público se interesse por aquele texto, tá? Então, a gente precisa obedecer na escrita a norma culta da língua portuguesa. E a norma culta a gente aprende como? Estudando gramática, estudando português, certo? Aqui a gente está falando da escolha do tempo e do modo verbal. E no estudo do verbo, a gente tem aquilo que a gente chama de concordância verbal, concordância nominal, e a gente precisa se atentar a ela porque quando eu estou falando com alguém, a pessoa me vê, ela percebe os meus gestos, ela percebe a minha entonação, ela percebe o que eu estou querendo dizer ao me ouvir falar, ao me ver, né, pessoalmente. Só que, quando eu estou me comunicando através de um texto, não tem a comunicação visual, né, a comunicação corporal. A pessoa ela não tem como saber a entonação, a minha intenção, como é que eu me comporto na hora que eu estou dizendo aquilo. Então, é através da construção textual que a gente vai conseguir passar essas informações da melhor maneira. A escolha do tempo verbal, ele vai indicar justamente de que a gente está falando no tempo. A nossa localização com relação ao tempo. Eu estou falando do presente, eu estou falando do passado, eu estou falando de algo que ainda vai acontecer. Isso tem que estar expresso notadamente no nosso texto. Isso tem que estar ali muito, muito perceptível, tá? A gente não pode complicar esse tipo de comunicação com o nosso leitor. E também o modo verbal, tá, gente? Eu tenho que indicar a maneira com a qual eu estou me comunicando. A gente precisa se atentar a isso porque, a partir da escolha de uma boa escolha de tempo e de modo verbal, a gente vai conseguir apresentar o nosso texto da melhor forma possível. A nossa mensagem vai chegar ao leitor da maneira mais eficaz. Se você quiser, por exemplo, narrar um fato do passado, seja real ou imaginário, você vai escolher o pretérito perfeito. Na narrativa, os tempos verbais e as palavras ou expressões que marcam tempo e espaço são elementos essenciais para a coesão e para a coerência do texto, permitindo a ordenação temporal dos fatos narrados. O que ele quer dizer? Que se você está falando de algo que aconteceu no passado, você vai utilizar o pretérito perfeito. E, para isso, você precisa se localizar no tempo, tá? Além de utilizar o verbo aconteceu há muito tempo atrás, tá? Aqui eu estou utilizando um verbo do passado, mas ali eu já coloco um marcador temporal quando eu digo há muito tempo atrás, eu já estou indicando o quê? Que não foi hoje, que não vai ser amanhã, que já aconteceu. E isso é indispensável para a gente criar uma narrativa coerente. E se eu estou dizendo assim, eles foram felizes naquela época. Então, eu estou me referindo a algo que aconteceu no passado. Então, se eu estou dizendo que foram
todo o resto da frase, o adjetivo, o substantivo, o adjunto adnominal, eles têm que estar concordando com o tempo verbal. Se eu estou falando uma frase que aconteceu, que já aconteceu, toda a minha frase ela tem que estar relacionada ao passado. Tá, gente? E aí a gente tem os modos verbais, o indicativo, a gente tem o imperativo, a gente tem todos os modos verbais e cada um deles tem uma especificidade. Lembra que a gente falou sobre o modo verbal que eu vou falar de algo que aconteceu no passado, mas aconteceu antes de outra coisa que já tinha acontecido também no passado? Então, aquele quadro é importante para que a gente consiga perceber essas nuances, essas diferenças. Por isso que eu sempre falo, verbo nem sempre a gente vai conseguir pegar tudo assim de primeira. A gente precisa estudar os quadros, a gente precisa estudar as terminações, as desinências, os radicais, para que a gente não fique pecando tanto nesse sentido. E aqui a gente faz essa conexão com a produção textual, porque quando a gente utiliza o verbo corretamente, quando a gente utiliza os modos verbais e as pontuações corretamente, vai ficar muito mais fácil de que o nosso texto seja entendido e seja lido até o final, ok? A gente tem essa atividade aqui da página 69, tá? Eu não sei se vocês já responderam essa da 69 e da 70. Caso não tenham respondido, podem atualizar também. Aí aqui a gente passa para a exploração da escrita, que é como eu estava falando para vocês, que um texto, além das palavras escritas corretamente, o verbo concordando com o sujeito, a locução verbal concordando com o advérbio, com o adjetivo, além disso tudo, a gente precisa também o quê? Pontuar corretamente. Vocês já conhecem os pontos, né? A pontuação que a gente utiliza na nossa língua, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a vírgula e o ponto e vírgula. A gente tem um ponto final, que é o ponto parágrafo, a gente tem e também é ponto continuando, né, dependendo da nossa intenção. A gente tem o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, cada um com aquela intenção de marcar, né, a nossa entonação. Então, na utilização da vírgula e do ponto e vírgula, a gente tem que ter muito cuidado, justamente para que a gente não atropele a utilização de cada um deles. Vocês já conhecem, né, os pontos, né, os sinais de pontuação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o ponto final, que marca a pausa máxima e indica o final de uma frase declarativa ou mesmo o final de um texto. É como eu falei para vocês, o ponto final, que pode ser utilizado também, né, que é só um ponto, para usar o ponto parágrafo. Quando a gente terminou uma ideia aqui, coloca o ponto parágrafo, desço para outra linha e continuo. Tá? E fazendo sempre o recuo de parágrafo, gente. A gente precisa, aquilo que vocês aprenderam lá cedo, 2 dedos longe da margem, isso é essencial. Quando o ponto vem seguido de uma mudança de linha, dando início a um novo parágrafo, chama-se ponto parágrafo. Assinala a passagem de um grupo de ideias relacionadas ao outro. Eu continuo falando sobre o mesmo assunto que eu estava falando anteriormente, porém, eu acrescento coisas. Então, eu posso fazer um ponto parágrafo aqui e dar continuidade ao meu pensamento. O ponto de interrogação, que é aquele que marca uma pergunta, né, um questionamento. O ponto de exclamação, que marca emoções, sentimentos, sensações e essas coisas. Aí a gente tem aqui o quê? A vírgula, que marca uma pequena pausa, um pequeno respiro, tá, gente? Geralmente, a gente usa em itens de numeração que ficam separados por vírgula. Por exemplo, eu digo, hoje vieram 2 alunos, 2 pontos, Marlisson, vírgula, Isabelle, ponto, final. Tá? Aqui eu estou enumerando quem foram as pessoas que vieram. Isabelle, vírgula, Marlisson, vírgula, Ramon, vírgula, Rayane, vírgula, e Bruno, ponto, parágrafo, ponto final. Então, eu estou citando quem foram as pessoas. Então, para separar cada uma dessas pessoas, eu vou colocando vírgulas entre elas. Eu posso utilizar isso também para falar sobre os materiais escolares que eu comprei. Lápis, borracha, apontador, caderno e fichário.
em cada um desses que eu estou citando, eu preciso separar por vírgula, menos o penúltimo e o último, porque quando eu falo, por exemplo, apontador e borracha, eu não preciso separar por vírgula, porque eles estão ali fazendo uma ideia de adição, então eles não precisam ser separados. A vírgula, gente, ela também pode ser usada, como eu já expliquei para vocês isso em sala de aula, para isolar informações, tá? Por exemplo, ontem eu cheguei muito tarde, aí coloco vírgula, devido ao trânsito, vírgula de novo, mas mesmo assim continuarei a fazer o trabalho. Ok? Então, aqui eu tenho, entre vírgulas, é como se ele fosse um parêntese para dar uma informação. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, vírgula, em 1500, vírgula de novo, atracou em Porto Seguro. Então, essa vírgula ali, ela está servindo para isolar uma informação. É como se fosse um parêntese, tá? Como se eu estivesse dando uma explicação rápida, e aí eu coloco ali entre parênteses. É usado também para separar o chamamento do resto da frase, tá? Como eu já falei para vocês. Quando eu vou dar parabéns para alguém, quando eu vou dar boa tarde, quando eu vou dar bom dia, se eu digo bom dia, turma, eu preciso separar por vírgula, tá? Porque eu preciso separar o chamamento, né, que pode ser o nome da pessoa, pode ser como eu me refiro àquele grupo, pode ser um pronome pessoal ou um pronome de tratamento, né? Por exemplo, Vossa Excelência, vírgula, pode me dar um momento da sua atenção? Então, sempre que eu estou falando com alguém e citando esse alguém, eu preciso separar por vírgula. Se eu estiver dando um parabéns de aniversário a alguma pessoa, eu digo parabéns, vírgula, Levi, tá? Porque eu estou falando dele, parabéns, Levi, estou falando, me referindo a ele. Então, qual é o chamamento? É o nome da pessoa. A mesma coisa quando eu falo bom dia, professores. Bom dia, vírgula, professores, porque a vírgula ela está servindo justamente para fazer essa separação, ok? O ponto e vírgula, ele marca uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. É usado, por exemplo, para separar partes de um período, das quais pelo menos um já esteja subdividida por vírgula. Eu, que nem sou parente de Linneu, me preocupo com ele. O irmão nem liga. Aqui a gente tem o uso do ponto e vírgula, utilizando justamente como eu havia falado para vocês sobre o uso da vírgula para isolar um assunto, tá? Um tema, uma explicação, tá? Então, aqui, o ponto e vírgula a gente pode fazer também quando a gente está fazendo uma lista. Eu começo a citar para vocês características do conto. Aí eu coloco características do conto lá em cima. Primeiro, narrativa em terceira pessoa, ponto e vírgula, na outra linha, com a letra maiúscula, aí termino, ponto e vírgula de novo, desço para outra linha, tá? Então, o ponto e vírgula ele também pode ser utilizado de várias formas. Quando eu encerro uma explicação sobre algo, mas eu ainda pretendo falar sobre esse assunto, só que de uma outra forma. Eu posso colocar um ponto e vírgula e continuar na mesma linha com letra minúscula, tá, gente? É muito importante a gente se atentar a isso. A gente só escreve com letra maiúscula após pontos, tá? Ponto parágrafo, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Inclusive, após 2 pontos, aquele em cima e embaixo, a gente utiliza sempre letra minúscula, a não ser que sejam nomes próprios, né? Nome de pessoa, nome de lugar ou nome de instituição. E a gente precisa fazer dessa mesma